Boa tarde, os colegas deputados, deputado Marquito, nosso vice-presidente, deputado Mário Mota, e também o deputado Matheus Cadorim, já agradecendo a presença de vocês e toda a equipe que está aqui nos acompanhando. Eu coloco já em votação a ata da 5ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado a ata. Discussão e votação dos requerimentos. Requerimento 0085, de autoria do deputado Marcos da Rosa, para a realização de audiência pública para discutir a implantação da Escola Cívico-Militar no município de Agrolândia, em local e data a ser definida, e da mesma forma, da mesma autoria, em São José, em local e data a ser definida. Eu coloco em discussão esses dois requerimentos. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado. Sim. Eu gostaria de incluir um requerimento extra-pauta. Sim. Nos mesmos moldes do que consta aqui na nossa discussão e votação do dia sobre o município de Agrolândia e o município de São José, também o município de Herval do Oeste. Então, seriam 3 requerimentos com o mesmo conteúdo. Ok. Então, a solicitação de inclusão extra-pauta é o mesmo tema com a cidade de Herval do Oeste. É isso. Mesma autoria, deputado Marcos da Rosa. Exato. Coloco em discussão, então, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado, então, as 3 audiências públicas, portanto, os 3 requerimentos. Também temos extra-pauta, requerimento do deputado Camilo Martins. Deputado Camilo Martins, requerimento 110/2023, requer a Vossa Excelência ser submetida aos membros dessa comissão a realização de um seminário estadual promovido pela Escola do Legislativo sobre dificuldades de aprendizagem, dislexia em foco, a ser realizado em data e local a ser definido. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado também o requerimento. Aproveitando ainda, justificando a ausência da deputada Campagnolo, que encaminhou o ofício em função de agenda previamente estabelecida, não se faz presente. E vamos então agora para a votação. Também extra-pauta, a pedido do deputado Sérgio Mota, nós temos a votação do voto vista, que foi solicitado pelo deputado Marquito em relação ao projeto de lei 0086 de 2023, que declara o evento Marcha para Jesus Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial em Santa Catarina. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, deputado. Eu queria cumprimentar todos os deputados aqui da casa. Quero, primeiro, dizer da importância que nós, enquanto mandato, estamos dando a essa temática, que é a temática do processo de patrimonialização, né? A gente sabe que a casa tem um histórico, tem uma decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça, né, sobre a capacidade e o poder de legislar sobre essa matéria, mesmo não dando os atributos de patrimônio, né, cultural e material. Então, acho que queria colocar isso, não pelo mérito, queria deixar isso muito bem claro aqui, não pelo mérito do que se quer patrimonializar, mas pela repercussão que isso se dá, né? Eu quero dizer que eu estive com uma conversa também com o autor, com o deputado Sérgio Mota, uma conversa com a equipe dele, a nossa equipe jurídica, e a gente sabe que a gente vai se deparar com muitos pedidos dessa natureza aqui nesta comissão, né? Então, eu quis ser muito justo nessa minha posição, do ponto de vista da posição, independente de qual for o mérito ou a temática da solicitação de pedido de patrimonialização. Então, de acordo com o dispositivo dos artigos 144 e 209 do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Educação, Cultura e Desporto analisar as proposições sobre o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividades aludidos no artigo 78 do mesma norma regimental.
Pela presente análise, vislumbro que o projeto de lei, em referência em termos de emenda substitutiva aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, visa tão somente a declarar como patrimônio cultural e material o evento Marcha para Jesus e a sua inclusão no anexo 1 da Lei número 17.565 de 2018, em que pese a boa intenção do autor da proposta, bem como ressalta-se a relevância cultural religiosa do evento que motiva a proposição de lei, relevante faz-se trazer ao presente voto alguns pontos fundamentais para melhor elucidação da matéria, que é esse o meu objetivo com o meu voto. O meio adequado para o reconhecimento formal de uma manifestação cultural como um bem cultural ocorre por procedimento próprio junto ao Poder Executivo, o qual tem a competência constitucional e legal para tal. Assim, o Poder Executivo estadual tem o poder e dever de reconhecimento de manifestações culturais como bens integrantes do patrimônio imaterial catarinense e, a partir de requisitos a serem necessariamente observados, requisitos esses dispostos no arcabouço normativo do Estado de Santa Catarina, dentre eles o Decreto número 2504/2004, o que institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangíveis que constituem o patrimônio cultural de Santa Catarina, e a Lei número 17.565/2018, a qual consolida estas leis que dispõem sobre patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. O citado decreto, aquele que institui as regras, cumpre informar, traz no seu bojo especificidades sobre os procedimentos em comento que abrange, dentre outros, instauração do processo de registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível, juntada de documentação histórica que demonstre as razões e pertinência do registro pretendido, emissão de parecer e posterior julgamento por órgãos colegiados dentro da estrutura da Fundação Catarinense de Cultura, a FCC. Atendidos os requisitos, a devida inscrição no livro correspondente a ato contínuo ou recebimento do título de Patrimônio Cultural de Santa Catarina. A mencionada lei, por sua vez, no termo do seu artigo 1º, tem por objetivo consolidar as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina e considera, de acordo com o artigo 3º, o seu parágrafo único, como integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, os bens móveis e imóveis que, pelo interesse público em sua conservação, venham a ser tombados por órgão competente. Da simples leitura do dispositivo supra, verifica-se que a lei em comento traz expressivamente salvaguarda a bens móveis e imóveis, ou seja, bens materiais, ao passo que não faz menção aos bens imateriais em seu texto, bens esses previstos apenas no artigo 1º da lei em rol dos eventos e festividades considerados como patrimônio cultural. Nesse contexto, oportuno trazer à baila a manifestação em caso análogo da Divisão Técnica do IPHAN de Santa Catarina, em recente análise no dia 13/6/2023, de postura legislativa que versa sobre a titulação de municípios como capital nacional de algum aspecto cultural, econômico ou social. Considerou, por meio do despacho número 738/2023, processo número 01450003594/2023/70, que este tipo de proposição, no modelo que vem sendo desenvolvido atualmente de maneira aleatória, não alicerçada em uma política estruturada do desenvolvimento econômico e social, é inócua, pois meramente declaratória, parece ir na contramão das verdadeiras necessidades de emergência do país, e concluiu: pelo exposto acima, opino que o IPHAN deve pronunciar-se negativamente e as outras proposituras similares. Desta forma, faz-se notório que o projeto de lei, ora sobre análise, apenas visa incluir o anexo da lei supra-mencionada, o evento Marcha para Jesus, nos termos do substitutivo proposto na aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, como manifestação cultural de cunho religioso, não tratando-se de um ato constitutivo de direito,
mas meramente um ato declaratório que não tem efeito vinculante sobre o procedimento específico e adequado supracitado, o qual se dará por via administrativa própria no âmbito da Fundação Catarinense de Cultura. Importante nesse sentido a elucidação às entidades representativas e populares e à população como um todo sobre a inocuidade da aprovação de um projeto que é meramente declaratório, o qual não produzirá os efeitos desejados ou esperados, sob pena de criar expectativas e frustrações em razão de não produção pela lei eventualmente aprovada por efeitos desejados ou esperados. Expectativa essa gerada a partir de incompreensões da essenciais ou da essência conceitual do patrimônio cultural e material e das especificidades do procedimento para registro e titulação pelo órgão ou ente administrativo competente de um bem cultural de natureza imaterial ou intangível, que constitui formalmente o patrimônio cultural de Santa Catarina e que, de fato, constitui direitos e salvaguarda ao bem cultural e imaterial. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, compreende-se que a pretensa lei, caso aprovada, trata-se de uma lei que possa ser inócua, meramente declaratória, sem efeitos jurídicos constitutivos de direito, razão pelo qual, com a devida reverência à manifestação cultural religiosa que este mandato tem, o objetivo da presente projeto de lei, manifesto-me pela sede do voto de vistas pela não aprovação do PL em comento pelas razões aqui expostas e em fundamento aos artigos 144 e 209 do nosso regimento interno da Assembleia Legislativa. E falo isso com muita tranquilidade, já conversamos diretamente com o proponente da matéria. A intenção da matéria é reconhecer a Marcha para Jesus como uma atividade que acontece no âmbito cultural religioso de Santa Catarina, porém, incluí-lo como um patrimônio cultural e material, ele necessitaria passar por procedimentos administrativos através do que nós temos no arcabouço legal destes reconhecimentos de patrimônio cultural e material, que, por consequência, trarão direitos a esse patrimônio diante do que nós temos da lei federal e da lei estadual. Então, meu voto é contrário e não é por mérito, muito pelo contrário, é muito também atento a essas questões. Muitos outros projetos tramitam nessa casa, do qual o mérito também estão de acordo, mas eu me preocupo de a gente continuar legislando e isso trazer um falso entendimento sobre patrimônio cultural e material. Então, esse é meu voto. Eu agradeço os senhores deputados e deputadas pela atenção e pelo tempo longo de leitura da manifestação. Obrigado. Obrigada, deputado Marquito. Relembrando aqui aos nobres colegas que o relator da matéria, o deputado Fernando Crelin, a autoria do deputado Sérgio Mota, foi solicitado o voto vista do deputado Marquito e agora ele apresenta o seu voto vista. Eu abro para a discussão da matéria. Deputado Crelin. Senhora deputada, primeiro eu quero justificar aqui meu atraso, mas eu estava remotamente. Aí, quando eu cheguei, eu gosto tanto do Marquito que eu estava 2 vezes olhando ele. Eu estava tanto no celular quanto aqui, né, Marquito? Então, eu gostaria entendo o voto do deputado Marquito, respeito, né? Mas eu gostaria de solicitar aos amigos deputados, vou manter o meu relatório, meu voto original, e que pudessem acompanhar o voto original, até porque eu entendo que essa é uma comissão de mérito, e a questão de juridicidade já foi avaliada na Constituição e Justiça, que é a nossa CCJ. Então, como passou lá na CCJ, por ser uma comissão de mérito, a minha defesa é pelo mérito do projeto, a Marcha para Jesus, então mantenho o meu projeto original. Ainda em discussão, deputado Mota, quer se manifestar? Eu gostaria de indagar do deputado Marquito, pelo estudo desenvolvido por sua assessoria, caberia à Fundação Catarinense de Cultura desenvolver o projeto? A casa tem poderes para isso? Eu confesso, desculpe, porque foi muito longo a manifestação do voto e eu tentei compreendê-lo, mas gostaria apenas de um resumo nesse sentido. Então, nós temos um decreto estadual que reza sobre o processo de patrimonialização cultural, material e imaterial, e que remete à avaliação, do qual li alguns aspectos que devem ser observados, de forma administrativa do Poder Executivo através da Fundação Catarinense de Cultura, certo?
O que eu quero dizer é que a solicitação de reconhecimento da marcha para Jesus como uma manifestação cultural, ela é uma atribuição nossa legislativa. Ela é uma atribuição. O problema é incluí-la como um patrimônio cultural e material. Então, a gente aprovando a matéria, e ela sendo aprovada em plenário, ela não vai garantir os requisitos e não vai garantir as atribuições e as consequências de ser um patrimônio cultural e material. A gente vai estar aprovando uma declaração de reconhecimento da marcha para Jesus como uma atividade cultural religiosa e não como um patrimônio cultural e material. Essa é a minha manifestação. Eu sei que é um debate muito de constitucionalidade e legalidade, né? Eu reconheço que eu estou fazendo um debate que extrapolou o mérito da matéria, mas eu queria trazer porque a gente vai fazer outros debates dessa natureza aqui, né? Inclusive alertando e até a gente criar um debate mais intenso nessa questão lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? Eu inclusive comecei minha fala me pedindo desculpas por trazer o debate legal, mas eu me preocupo justamente com a repercussão da aprovação posterior. Eu conversei com o autor e uma lei, ela também precisa ser ouvida e precisa ser avaliada. Qual que é a intenção do legislador? É um peso muito grande. E, em debate com o autor, eu reconheci que a intenção dele não é tornar um patrimônio cultural e material, é reconhecer a marcha como uma atividade cultural religiosa. Eu reconheci isso. E ele encontrou esse caminho legislativo. E eu estou falando que esse caminho legislativo, ele precisa, se for para ser um patrimônio cultural e material, ele precisa seguir outro caminho, um executivo. Mas o autor, pela sua intencionalidade, ele não tem a intenção de garantir os direitos como patrimônio cultural e material. Essa foi a fala dele. Mesmo assim, eu quis deixar registrado o meu voto, porque outras matérias passarão nessa natureza. Desculpa. A minha segunda pergunta seria: que direitos são esses? Então, quando a gente reconhece um patrimônio cultural e material, os direitos, por exemplo, a preservação plena desses motes que, consequentemente, desencadeiam em ações como, por exemplo, um projeto de salvaguarda daquele patrimônio cultural e material, que tu reconhece todos os percursos que garantem aquela manifestação cultural e material, ou material, e quando é de patrimônio cultural material, todo o Estado precisa garantir o direito daquele patrimônio permanecer de pé, em boas condições, e para que todas as gerações reconheçam a importância daquele patrimônio cultural material. Já do imaterial, a gente, função do Estado, garantir o estudo de salvaguarda para que aquela manifestação ela permaneça com a sua originalidade cultural do qual ela foi preservada. Exemplo da procissão do Senhor dos Passos. Exemplo da procissão dos Passos, que em Florianópolis, eu era legislador na época, saiu da Câmara, foi para o Poder Executivo e foi reconhecido por uma comissão intersetorial de reconhecimento. Eu estou me inscrevendo aqui para também ajudar no debate, porque esse tema é um tema que não é novo aqui nesta comissão. E esta comissão é a Comissão de Educação e Cultura. Então, diz mais a respeito à cultura, no meu entendimento, do que à educação, né? E eu quero só relembrar aqui aos colegas, e aqui, com exceção do Krelin, que está comigo na comissão há mais tempo, os 3 colegas são novos aqui. Em 2018, a Comissão de Constituição e Justiça desta casa promulgou o enunciado 003 de 2018. O que dizia esse enunciado na CCJ? Dizia o seguinte, que a Constituição ou a definição de patrimônio cultural, imaterial ou material não cabem às comissões desta casa. E por que a CCJ fez aquela resolução? Porque, vejam bem, colegas deputados aqui, sem entrar no mérito, vamos esquecer aqui esse projeto. Aqui chegava projetos que denominam que tal bebida é patrimônio imaterial, tal alimento é patrimônio imaterial, tal objeto é patrimônio imaterial,
tal festa, tal manifestação artística. E quem somos nós, deputados? Qual é a qualificação técnica que nós temos aqui para dizer que isso é um patrimônio material? Então, não era uma questão de ser contra tal assunto, a favor deputado, contra deputado. Eu, por diversas vezes, tive que votar contra alguns colegas que a gente tem profundo respeito. Mas aí o que nós fizemos? Nós seguimos a resolução. Saía da CCJ, então vejam bem, as matérias continuavam entrando aqui na casa, a CCJ, que é a primeira comissão, não tinha coragem de cumprir a sua resolução, mandava para as comissões, chegava aqui, o que é que eu fazia como presidente? Devolvia para a CCJ. Devolvia e dizia o seguinte: vocês ajudaram a aprovar uma resolução e agora vocês deixam tramitar e não querem assumir a responsabilidade. Lembrando que essa resolução ela foi feita a pedido do Conselho Estadual de Cultura e da Fundação Catarinense de Cultura. Não foram deputados que fizeram a resolução. Fizeram porque a Fundação disse, escuta, mas quem são vocês, deputados, para toda hora ficar aprovando lei que diz o que é patrimônio e o que não é patrimônio? E nós entendemos que, nessa resolução, então, primeiro, se eu quero determinar que tal bebida é patrimônio imaterial, primeiro eu encaminho para a Fundação faz todo o processo, se preencher os requisitos, aí sim, pode vir para cá. Aí tem a declaração formal enquanto lei. Me parecia razoável isso. E a gente lidou com isso de 2018 até 2022. 18, 19, 20, 21, 22. Final do ano passado, no apagar das luzes, derrubaram essa resolução para atender às solicitações de alguns parlamentares. Por isso que nós estamos com essa matéria aqui. Porque se nós tivéssemos a resolução, estava resolvido no âmbito da casa. E, como eu falei, não é um impeditivo, desde que preencha os requisitos técnicos, depois manda para cá e ninguém vai se opor, uma vez que a própria Fundação está dizendo que é ok. Então, nós estamos nesse impasse aqui e o deputado Marquito traz toda a prerrogativa também do IPHAN, todo o entendimento, mas o fato é que nós temos um parecer favorável, e eu falei hoje para o deputado Mota, eu disse, meu querido, eu segurei essa resolução, apanhei um monte, porque diziam que era a Comissão de Educação que era intransigente, porque os outros deixavam, e eu apenas respeitei uma resolução da casa. Eu apanhei durante todo esse tempo em 7 projetos que nós devolvemos para a CCJ. Por convicção disso que eu estou falando. Algum deles voltou? Nenhum deles voltou. Os 7 voltaram para a CCJ até dezembro, né? Porque daí dezembro agora imagino que todos vêm de novo. Então, eu tenho dificuldade de votar a favor dessa matéria, porque eu seria incoerente. Eu sou incoerente com o que eu votei até agora, que não é entrar no mérito. Como eu falei, não entro no mérito, né? Manifestação cultural, ok. Mas eu preciso fazer também aqui a minha declaração de voto, e falei isso para o Sérgio, eu digo, querido, nós vamos pautar, mas a minha posição, para mim ser coerente com a minha história, é que eu entendo que a Fundação Catarinense de Cultura é que é o órgão que tem condições de dizer o que é patrimônio cultural e material. E não há alguma forma regimental de encaminharmos à Fundação, antes de simplesmente... Posso? Sim. Deputado Fernando. Deputados, eu entendo e eu acho que o debate é interessante, é importante, engrandece a matéria e nós debatemos isso. Entendo o voto do deputado Marquito, mas o deputado Mota, nesse caso, está jogando com o regulamento debaixo do braço. Né? Em 2022, no final do ano, os parlamentares têm essa prerrogativa. Então, ele está jogando com o regulamento debaixo do braço. Tendo essa prerrogativa, ele apresentou o projeto. Então, eu mantenho o meu voto, peço o voto dos senhores deputados, né? Acredito que a deputada já fez um anúncio de voto, mas peço o voto ao deputado Mota, ao deputado Matheus Cadorim, para que essa matéria possa, no plenário,
termos mais uma discussão, quem sabe, dessa matéria, mas eu gostaria só de frisar alguns exemplos de patrimônios aprovados em Santa Catarina. Procissão do Senhor Jesus dos Passos, Irmandade Senhor Jesus dos Passos, Florianópolis. Patrimônio. Aprovado aqui? Aprovado. Pesca artesanal... Desculpe. Não, pelo parlamento, então... Antes da resolução. Só para entender. Não, foi aprovada conforme está hoje a nossa resolução. Com a resolução antes e o pós, né? O pós é a partir de dezembro de 2022. Festa do Divino Espírito Santo do centro de Florianópolis. Queijo artesanal serrano. Dança do Catumbi e tantas outras. Então, tudo isso aprovado, acredito, voto com muita convicção que a Marcha para Jesus precisa estar dentro desse rol aí dos patrimônios aqui do estado de Santa Catarina. Mas concordo com a deputada Carminati que precisamos rever isso na CCJ, quem sabe, porque daqui a pouco pode virar tudo patrimônio, né? Porque a fabricação de tal queijo artesanal lá na cidade tal virou um patrimônio. E aí vai passar porque a prerrogativa é parlamentar e dificilmente isso será barrado numa comissão. E quem vai votar contra numa comissão ou até no plenário? Então, esse debate pode voltar, mas que a gente possa conversar com a CCJ. Acredito que, como está hoje, nós estamos amparados numa resolução, de dezembro de 2022. Eu peço o voto de vocês conforme a resolução já aprovada anteriormente. Então, acho que já estamos em condições de fazer a nossa votação. Eu fiz uma pergunta e não recebi ainda a resposta. Sim, eu posso ajudar nesse sentido. Vamos recuperar aqui. Como o deputado Fernando falou, nós tivemos vários projetos que se tornaram lei antes da resolução. Da resolução até dezembro de 2022, quando foi a votação, se não me falha a memória, do projeto de lei que denominava o Salto Saudades Patrimônio Material. Foi esse projeto que desencadeou a abertura da resolução. Se não me falha a memória, foi isso. E, a partir de dezembro, então, volta novamente. Hoje não tem nada, como o deputado Fernando falou, nada que impeça que esta casa vote, porque não tem resolução. No entanto, me parece, se Vossas Excelências concordarem, que nós possamos tratar disso com a Fundação Catarinense de Cultura e a mesa diretora da casa, para que nós possamos regulamentar isso definitivamente, porque a mesa diretora tem o papel de acolher as matérias e despachá-las às comissões. Então, em função disso, eu acho importante, inclusive, para quem já é patrimônio material ou material. Por quê? Porque nós estamos banalizando. Tudo pode virar agora, se eu encontro uma cadeira da cor que eu gosto, vira um patrimônio material. Que é isso? Não dá para ser assim. A gente precisa ter um regramento até para essas leis terem importância. E a partir dessa, me permita Sim. uma parte, a partir dessa decisão, não haverá nenhum prejuízo a todas que já foram aprovadas anteriormente à luz da legislação. Isso. Mas eu gosto desse encaminhamento, confesso, para que nós possamos dar uma definição e que nos livremos de novas situações em que todos nós gostaríamos de votar favoravelmente, mas se formos à luz da legislação, nos preocupa Não, muito. deputado. Na luz da legislação hoje, Da casa pode. nós estamos corretos? Da casa pode. E complementando, presidente, só quando a senhora pergunta quem somos nós para aprovar esse tipo de assunto, olha, se a gente for aprovar absolutamente só o que nós somos especialistas, né, vou limitar, não é só isso, mas o Fernando falaria de esporte, pronto. Eu falaria de relações internacionais, ponto. Mário Mota de educação ou de jornalismo, ponto. A gente legisla sobre tudo, né? Não necessariamente nossa especialidade, mas dentro do processo legislativo, defendendo os anseios, né, de quem solicitou, nesse caso, a inclusão da Marcha para Jesus no rol de patrimônio material do Estado. Então, concordo também que é preciso um regramento para valorizar a questão do patrimônio, né? Mas também concordo que, nesse momento, dentro do processo legislativo ao qual nós somos responsáveis, não pelo mérito de cada assunto especificamente, mas também, né, a gente tem que estudar sobre os temas, mas não especificamente sobre o tema, e sim seguindo o regramento. Nesse momento, está de acordo a solicitação do deputado Sérgio Mota. Então, eu quero
reafirmar o meu entendimento em relação a essa matéria. Eu compreendo a fala do deputado Matheus e não me furto na minha fala no sentido de que é matéria alheia a nós, porque, de fato, eu não sou expert em segurança pública, eu respondo pela segurança pública no meu voto. Mas eu entendo que, se houvesse um regramento da área cultural, a gente teria algum parâmetro melhor, né? E volto a dizer, valorizando mais, porque às vezes me parece um pouco aquela história de a gente distribuir troféus, né? Quando a gente distribui troféus para todo mundo, assim, perde o sentido o troféu. Quando a gente tem um regramento para você conquistar aquele troféu, tem que atender alguns requisitos, você valoriza mais. Nesse sentido. Vamos construir isso dentro Vamos da construir. comissão, presidente. É de comum acordo de vocês? Então, desse projeto, eu proponho uma reunião com a Fundação primeiro, né? Primeiro com a Fundação. Eu acredito que os regramentos têm que existir. Primeiro que não podemos banalizar. Temos que ver se também nós não podemos tirar a prerrogativa Os parlamentar. parlamentares. Porque daqui a pouco, tá, tudo bem, a fundação vai definir, mas cai numa comissão lá da fundação que não concordam ideologicamente com a minha linha, eles vão achar que aquilo não é. Ou Sim. é, e para mim não é. Então, eu acho que a prerrogativa parlamentar não pode ser perdida nesse caso. Eu acho que criarmos regras dentro da casa com o amparo da Fundação Cultural, Ótimo. mas que nós possamos ter a nossa prerrogativa, né, parlamentar. Perfeito. Então, antes de eu encaminhar a votação, eu quero que fique registrado, então, nós estaremos solicitando, enquanto Fundação Catarinense, uma reunião da comissão, todos serão convidados, para a gente tratar dessa matéria. E depois a gente trata dessa matéria no âmbito da casa também, e que possamos, então, trabalhar com os 40 deputados as matérias, né? Patrimônio material e imaterial. Não. Essa termina aqui hoje, né? A gente está com ela na pauta, mas para frente a gente ter mais tranquilidade para, né, ter um regramento em relação a isso, ok? Então fica esse encaminhamento e eu coloco em votação. Desculpe, só uma pergunta, Sim. mais uma. A aprovação da matéria aqui encaminharia para o plenário. É isso. Tem outra comissão ainda? Não? Essa é terminativa? Ok, vai para o plenário. Vai para o plenário. Então, pela ordem, nós colocamos em votação o parecer do relator. Se ele for aprovado, automaticamente o voto vista, né? É assim que funciona. Então, eu coloco em votação o parecer do deputado Fernando Crelin ao projeto de lei 0086. Quem concorda com o voto do relator pela aprovação, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Eu? Não, mas é que tu vota primeiro... É o voto do... não tem. Eu queria... Não tem jeito, meu querido. Eu queria só colocar uma questão. Sim. Não, eu acho que eu quero parabenizar o debate travado nessa comissão. Eu fiz com todo o respeito legislativo e todo o critério legislativo do qual eu poderia fazer junto com a minha equipe. Quero agradecer ao mandato e também o debate ampliado. A gente conversou com o autor, conversou com os demais membros, colocou essa questão. E que bom que esse projeto ele suscita uma discussão importante, né? Os patrimônios culturais e materiais que o deputado Fernando Crelin colocou, eles passaram por processos tramitação executiva. Foram aprovados dentro da comissão da Fundação Catarinense Cultura. Eu acho que isso é importante de dizer. Segundo, a gente encaminha daqui uma atuação desta comissão em conjunto com a mesa diretora para pensar os próximos passos. Eu, por exemplo, sou relator de um projeto dessa natureza e eu estava fazendo meu parecer para encaminhar para a Fundação Catarinense Cultura e também para o IFAM, para um parecer deles, para eu terminar o meu voto, né? Seria adequado isso. Nesse caso, a gente sabe do tempo e que um voto de vistas também ele precisa ser mais pontual e direto. Então, eu quero só manifestar nesse sentido. Eu estou presidindo a Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Eu estou com a mesma questão de forma parecida com essa situação, que são os pedidos de rotas, de construção de rotas turísticas, que a gente não tem critério nenhum na casa para estabelecer uma rota turística. E, às vezes, a gente aprova um monte de rota turística, coloca, muitas vezes, turistas em perigo, porque ele vai visitar uma rota, ela não está sinalizada, não tem guia, não tem infraestrutura.
E muitas vezes a gente aprova uma série de rotas e não tem critério nenhum. O que eu solicitei foi para consultoria legislativa apresentar se existia algum critério nesse sentido, e nós vamos construir no âmbito da Comissão de Turismo e Ambiente critérios estabelecidos para diferentes rotas. Tem rotas gastronômicas, tem rotas religiosas, tem rotas turísticas por aspectos ecológicos, tem rotas turísticas para atividades de ecoaventura ou de aventura. Então a gente quer criar na comissão uma normativa que regulamente os tipos de rotas turísticas com seus critérios para, antes dela tramitar na casa, ela cumprir esses critérios para apresentação. Eu estou colocando isso porque a gente também está com essa limitação. Acredito que aqui a gente não precisa se preocupar com isso, porque as instituições ligadas à cultura já têm essa expertise de analisar de forma intersetorial, interdisciplinar, os aspectos antropológicos, históricos, culturais que envolvem um processo de patrimonialização. Então, acho que a gente vai ter uma parceria e reestabelecer na casa para a gente não ficar nessa saia justa historicamente. Então, acho que é importante a gente poder avançar nesse debate. Eu agradeço a discussão e a disposição dos colegas e da colega para fazer esse debate. Deputado Marquito, até votando contra a gente fica feliz Gosta com dele. ele, né? Impressionante. Então, agradeço aqui aos colegas deputados, debate de alto nível, acho que é assim que a gente tem que construir as coisas, com muita responsabilidade e sensatez. Agradecer a presença do deputado Matheus, deputado Fernando, Marquito, nosso vice-presidente Mário Mota, presença de todos vocês, e eu encerro a presente reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Obrigada.